Estamos na aula 9. Né? O que nós vamos falar hoje? Vamos falar, que a gente está chamando de título de assuntos correlatos 2. Vamos falar sobre apometria, reiki, tratamentos das doenças do corpo físico que usam o processo, entre outras coisas, né? O processo da incorporação, ou seja, o tratamento acontece através de uma faculdade mediúnica, né? E vamos falar de alguns outros métodos, não de muitos métodos, mas alguns que são mais conhecidos e que as pessoas têm escutado com mais frequência. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar sobre apometria. Alguém sabe o que está acontecendo aí nesse desenho? Ele está dormindo e o desdobramento. Isso. Muito bem. Vamos então seguir. Vamos ver uma definição, tá? Então, o que vem da apometria aqui? Vem do grego, né? Então, apo, que é além de separação, afastamento, e metron, né? Relativo à medida, o que mede. Então, a apometria, fazendo aí uma tradução, é além do que pode ser medido. Então, representa o desdobramento entre o corpo físico e os corpos espirituais do ser humano, com o propósito de serem harmonizados. Então, é aquela figura que a gente aí mostrou. Ou seja, a apometria, ela faz uso de uma capacidade mediúnica de desdobramento de corpos. Observo que o assunto desdobramento vai ser objeto de estudo de vocês quando estiverem no curso de médios. Aí vai ter mais profundidade, né? Vamos explicar um pouquinho mais. Vai ter até exercício, tá bom? Então a gente não vai falar muito dele hoje. Eu não sei que tem alguma pergunta muito específica, tá? Mas, ou seja, desdobramento é quando você separa, você consegue afastar o corpo perispiritual do corpo físico. Pode ser de maneira consciente ou inconsciente, tá bom? Vamos ver, quem que trouxe esse assunto? A gente está trazendo uma referência que a gente entende como referência segura, que é do José Lacerda Azevedo, doutor José Lacerda Azevedo. Tem livro dele, né? O pessoal segue muito o método que ele trouxe, né? Então, ele é um médico que vem lá do Rio Grande do Sul, tá? É um pesquisador, vocês vejam que ele trata de vários assuntos, né? E ele é que fez a fundamentação científica da apometria. Então, ele que acabou desenvolvendo um método. Existe só a literatura do José Lacerda? Não. Tem outros autores que tratam do assunto. Mas a gente tem bastante confiança nesse que realmente desenvolveu de maneira bastante científica, né? Essa atividade, esse tipo de trabalho. Vamos ver mais um pouquinho. O que consiste essa técnica? É uma técnica de projeção energética, que você provoca o desdobramento do corpo, né? que atua também com encarnados e desencarnados. Vai lidar também com questões de vidas passadas, de personalidades passadas, e a energia que é aplicada nessa operação, né, é a energia da doação do amor que os voluntários entregam ao mundo espiritual, e aí se processa algumas ações das leis na física quântica. Vejam, o que estamos falando é um resumo, você tem que entrar num grau maior de profundidade, tá bom? A gente vai falar algumas coisas aqui, se tiver alguma dúvida, mas é um assunto próprio, tá? Então, temos que dar uma geral a respeito dele. Quando é que você tem o êxito na técnica apométrica? Né? É quando você tem uma combinação da atuação do plano superior, né? Da fé da pessoa,
e também da questão do mérito, ou seja, há uma condição na qual o atendido ele tem um merecimento para poder ter o auxílio que ele está necessitando. Ele precisa acreditar nisso. E o plano espiritual e mais os voluntários da, da, da técnica apométrica vão contribuir nisso. Tá? Então, o propósito é ajudar as pessoas. Aí a gente entra em algumas coisas, talvez um pouquinho mais específicas. De novo, não é muito aprofundado. Quais são a atuação da técnica apométrica no desdobramento? Classicamente, né, a gente tem aquilo que a gente apresentou para vocês lá no comecinho, nós temos o corpo físico, o duplo etéreo, né, o perispírito e o espírito. Tá? Mas, nas religiões espiritualistas, no espiritismo também tem essa compreensão. Os corpos, eles têm um outro grau de divisão. Tá? A nossa manifestação na Terra e no mundo espiritual, ele está envolvido em outros tipos de energia, em outras formatações de corpos. E aí o que se tem de estudo que são 7 corpos. Tá? Então, os espíritos vão atuar nesses corpos para produzir os efeitos necessários e terapêuticos. Então, muitas vezes se atua sobre obsessores, esses obsessores são encaminhados para hospitais espirituais, para colônias, né? Cada um segundo a sua condição vibratória. E a ideia é que haja uma mudança energética daquele que está recebendo o tratamento. Vamos dar uma olhadinha quais são esses 7 corpos, né? Essa imagem a gente já mostrou para vocês em aulas passadas. Vamos lá, então, gente, do corpo físico a gente já estudou. O corpo etéreo nós também já estudamos. Né? O corpo astral você pode chamar que é o perispírito. Desculpa, perispírito. Aí que tem algumas coisas novas. Dentro do ambiente do perispírito, se entende que existe uma outra camadinha, que é o corpo mental concreto. Né? E tem um outro acima, que é o corpo mental abstrato. Existe um outro corpo, que chama-se corpo búdico, e o sétimo, que é o corpo átmico. Dizem que os espiritualistas, né, que Jesus utiliza o corpo átmico, que é uma coisa que a gente não sabe bem direito o que é, né, mas é uma maneira na qual o princípio inteligente, o espírito, né, tem como se manifestar. Tá? Então, classicamente, nós estudamos o 1, o 2 e o 3. Os outros até tem livros, tem vídeos, né, de como você tratar, né, mas é um outro grau de estudo, é um outro grau de aprofundamento. Mas, para que vocês saibam, e faz parte do processo de estudo da apometria, ela tem isso como objeto de trabalho. Finalidades. Né? Então, é assistência espiritual para sofredores, ou seja, também os desencarnados são tratados. Né? É uma técnica que vai ajudar nas questões de saúde, né? Daquelas situações emocionais difíceis que a pessoa tem. Né? E o importante, é um tratamento gratuito. Vocês talvez possam encontrar ou pesquisar que tem gente que faz apometria, só que se cobra. Tá? A gente no centro até tem um grupo que faz atividade com a técnica apométrica, mas a gente entende que qualquer tipo de atividade na casa espírita, ela é sempre gratuita. Né? Ela nunca vai ser uma questão que nós vamos cobrar de alguém. Tá bom? Então, a gente está grifado aqui que é um atendimento espiritual gratuito. Né?
E é claro que para ajudar nesse processo, a gente também orienta que faça posteriormente, pelo menos na nossa casa é assim, né? Que faz posteriormente o tratamento do P2, que leia leituras boas, né? Que passe a meditar sobre a sua própria conduta. E, inclusive, nós indicamos também para adentrar a escola de aprendiz do Evangelho, ou seja, todo o que a gente tem de orientação do trabalho regular da assistência espiritual é também apontado para aquele que está passando pela técnica da apometria. A apometria vai abraçar aí um outro grau de obsessão, né? São obsessões assim bem complexas. Não que o P3B não consiga dar conta, ele até dá, mas às vezes existe um certo nível, né, que a técnica apométrica ela vai ter uma ação bastante intensa, certo? Então, é a questão da busca da cura, né? A cura tanto do ponto de vista físico, como do ponto de vista das emoções, dos sentimentos. E o caminho para isso é sempre o caminho da reforma íntima. Em qualquer situação, é a reforma íntima que vai trazer realmente um processo de melhora para o indivíduo. Tá? Melhora física, melhora mental, melhora emocional e, por conseguinte, a melhora espiritual. Tá? Então, é na melhora espiritual que ele se auto vai curar. Antes de passar para o reiki, Marilena quer fazer uma colocação. Só tirar o áudio, Mar. Você fala do desdobramento, né? Mas no desdobramento que mostrou no desenho, é o desdobramento da pessoa dormindo. No desdobramento da apometria, o médium, ele não entra em letargia, tá? Ele fica totalmente consciente, tá? Então, é bem diferente um tipo, porque o dormindo, eles falam que é viagem astral. E o desdobramento que nós utilizamos na apometria, ele não é letárgico. O médico, ele vai continuar consciente o tempo todo. Tá? Uhum. A gente pode até dizer que o trabalho da apometria não deixa também de ser um trabalho de desobsessão. Sim. Certo? Que existe o desdobramento, tanto do grupo mediúnico quanto do assistido, né? Então, mas é o mesmo tipo de desdobramento nos dois casos. E que a duração é de 21 dias, diferente do tratamento da assistência espiritual. O tratamento demora 21 dias para retornar. Uhum. É interessante dizer o seguinte, pessoal, a apometria é uma técnica que, embora, sei lá, traduzida em orientações, em padrões lá pelo Lacerda, ela é muito antiga, tá? Ela não é uma novidade. Vocês podem ver que, por exemplo, nos templos de Umbanda sérios, né? Essa é um tipo de atividade que os médiuns fazem. Tá? Inclusive, até acredito que outras sociedades antigas que dominavam essas técnicas também faziam. Né? Tem um amigo, só um breve comentário, tem um amigo que tem um outro amigo que é um bandista. E ele dizia o seguinte, que só faz um certo tempo que grupos espíritas começaram a adotar a técnica apométrica. Né? E aí esse amigo desse meu amigo, ele disse que ficava muito feliz porque a Umbanda estava meio começando a ficar distante dos princípios dessa técnica, né? E que a técnica estava sendo trazida para o ambiente dos centros espíritas, né? Porque precisava de seriedade para isso. A apometria é uma atividade muito séria, né? Que, primeiro, envolve um processo de uma sintonia muito fina
do grupo de trabalhadores, né? Necessita de bastante estudo, mas a atividade mediúnica precisa de estudo sempre. A apometria também. A apometria, ela atua em questões assim bastante, às vezes, densas, né? Existe até algumas atividades da apometria que fazem resgates nos planos inferiores, quer dizer, vão colaborar com o mundo espiritual para fazer resgates em espíritos que estão perdidos ou adormecidos, assim, confusos, né? Em ambientes Congelou. espirituais bastante densos. Pois não, Suzana? Sua pergunta? Não é que você tinha congelado e eu não ouvi uma boa parte do que você falou. Eu não sei se congelou. Não, repito. Congelou outra vez. Congelou para ela, né? Congelei? Ela está congelada outra vez. Acho que ela está com oscilação de sinal lá, Gê. No geral, parece que está tudo bem. Tá. Não, tudo bem, eu vou repetir. Gê. Oi. Não, pode falar que depois eu falo. Eu vou só repetir, né? Só para se a Suzana ficou. A apometria é uma atividade muito antiga. Ela foi, digamos, organizada tal pelo Lacerda, né? Pelo Dr. Lacerda. Mas ela já existia em outros tipos de atividades mediúnicas. Já existia na Umbanda, tá? E em outras religiões antigas também. Então, não é uma técnica nova, né? Surgiu agora. Não. Ela já era prática de outras atividades. O Lacerda já ajudou a organizá-la, né? Mas muitos outros agrupamentos de trabalhos espiritualistas, digamos assim, já a realizavam. E a apometria, ela tem dependendo do grupo, né? Do que o grupo tem capacidade de realizar, ele pode fazer socorro em regiões negativas, né? Em regiões de umbral mais denso, né? Ajuda até, às vezes, já vi casos de pessoal ajuda em cemitério, aqueles espíritos que ainda estão vagando pelos ambientes cemitérios, né? Ela ajuda naqueles casos de transtornos psíquicos muito profundos, de origem que não necessariamente nesta existência, mas ocorridas em existências anteriores. Tá? Foi mais ou menos isso que eu falei. Má, quer falar? Quero. Você falou do grupo, né? O grupo ele tem que ser muito assim, coeso, tá? No caso, os médiums têm que ter uma dedicação total, tem que ter disciplina, comprometimento, confiança um no outro e confiar também no dirigente, sabe? Porque se a gente não tiver ligado nisso, porque nós não podemos ter medo, não podemos ter dúvida, tá? Temos que confiar um no outro, em tudo que aquele fala, a gente tem que respeitar. E como existe sempre nesse trabalho, em todos os trabalhos, existe uma equipe espiritual e uma equipe material, né? E no caso nosso, existe sempre assim, olha, é um dirigente que não pode ter incorporação, tá? Temos que ter médios videntes, médios de incorporação, médios de sustentação e doação, e nós temos que ter um escriba, alguém que escreve. É ele que vai ler a ficha do assistido e ele que vai anotar tudo que vai ocorrer dentro da sala com aquele assistido, para que o dirigente possa conversar depois com aquele assistido. É isso. Enfim, é uma outra técnica de trabalho de desobsessão. Normalmente Sim. A gente, quem participa disso? Nós sempre temos orientado na casa, são pessoas que já são bastante experimentadas no trabalho de P3B. Então, não é assim, não é que você acabou de fazer o curso de médiuns, nem é o curso de passo, curso de médiuns, né? Que você vai para esse tipo de trabalho. Tá? Tem que ter curso de apometria. Isso, perfeito. Exato. Tem um curso de apometria, né? Então, quem que a gente indica? É quem que já está com uma certa
vivência e experiência em trabalhos de desobsessão. Tá bom? Tá certo? Posso falar um pouquinho, Ginaldo? Por favor, Vera. Importante estar numa casa ou alguém que oferece esse tipo de tratamento com bastante confiança, como o Geraldo falou. Tem que ser pessoas, e a Marilena falou, pessoas responsáveis daquilo que estão fazendo, saber o que estão fazendo e ter a cobertura da espiritualidade, porque acompanha inclusive a incorporação. Então, essas pessoas que talvez se achem dentro dessa capacidade de fazer o trabalho e cobrar, talvez elas não tenham essa cobertura espiritual. E isso é uma técnica. E tanto na casa espírita, como se for dado por um psiquiatra, né? Não sei que tipo de... Terapeuta, né? Então, mesmo vindo da parte dele, é muito complicado, porque ao invés de ajudar, a vida vai atrapalhar mais ainda. Então, precisa tomar muito cuidado aonde se vai fazer esse tratamento, se realmente ele é seguro, né? E assim, pagar jamais, porque esse é um trabalho com complementação, aliás, com ajuda da espiritualidade. Inclusive, o Dr. Lacerda, ele teve todo o apoio de Chico Xavier nesse trabalho. Tá bom? Posso perguntar uma coisa? Quando fala que vai, inclusive, faz resgate, né, de pessoas que estão no umbral, sei lá, seriam espíritos que estão ligados ao que está sendo tratado, a pessoa que está sendo tratada? Seria isso? Sim, sim. Ah, tá. A pessoa que está tratada, a gente pode entrar nas encarnações dela para descobrir o que está causando o problema. Então, você pode ir nos lugares ou pode eles serem enviados para a gente. Então, se, por exemplo, numa outra encarnação, a pessoa estava lá em alguma parte do umbral, é como se a equipe fosse lá resgatar o espírito do que está sendo tratado numa outra... Não. Ou é do obsessor? Seria o algoz, seria o obsessor. Ah, tá. Agora fez mais sentido. Tá legal. Então, obrigada. Posso fazer uma pergunta também? Pode. Posso fazer uma pergunta? Pode. Eu tinha notado no começo da aula que a apometria é utilizada para tratamento das doenças no corpo físico e agora eu não sei se eu estou confusa, se eu entendi certo, mas pelo que eu estou entendendo, a apometria seria utilizada para quem está sendo obsediado. É só para quem está sofrendo uma obsessão? Não, ela tanto pode cuidar do corpo físico como da obsessão. Ah, tá certo. Tá? Só acrescentar. É qualquer tipo de tratamento, tá? Obrigada. Que não foi resolvido nos outros tratamentos, ele pode ser encaminhado para a apometria, tá? Posso perguntar uma coisa? Deixa eu só complementar essa questão. É que assim, quando tem uma questão física, uma queixa física, né? Essa queixa, normalmente, ela tem um fundo espiritual anterior. Então, a técnica apométrica vai fazer uma avaliação, né? uma pesquisa, conforme é permitido, porque nem tudo é dado saber das causas, digamos, de uma queixa física. E aí, o que for permitido, se trata essas causas, né? Que vai cuidar, e aí vai ter um efeito de alguma melhora na questão física. Então, na verdade, é sempre voltando a uma questão espiritual que deu causa a uma dificuldade física. Tá, gente, deixa eu só complementar o que você está falando. E também o assistido vai ter que colocar
esse tipo de problema dele na ficha. Porque se ele não colocar, o plano espiritual não abre para a gente a ficha reencarnatória dele. É por isso que é uma atividade muito séria, né? Porque você entra num grau de intimidade do histórico do assistido que você precisa ter discrição, você precisa ter seriedade, né? Você precisa estudar, o grupo precisa ter sintonia para efetivamente ajudar naquilo que for apontado. Certo? O que for claramente apontado. Ele não vai ficar xeretando a vida do assistido porque ele está assim assado. Qual que é a queixa? A queixa é X. Então, o que for permitido de verificação dessa queixa X é apresentado para os médios têm umas técnicas próprias, muito próprias, né, para lidar com isso, que vai trazer um benefício para o assistido. Tá bom? Alguém mais ia fazer uma pergunta e aí a gente vira a página, tá bom? Quem que ia fazer? Obrigada. Né? Era eu, Karina. Sim, Karina, pode fazer. Acho que foi a Yara ou a Isabel que falou da questão dos obsessores. Entre a P3B e a apometria, por exemplo, a apometria, ela iria para a apometria casos que, pensando nisso, que o P3B não conseguiu dar conta, também seria por esse caminho? Se for pensar nos obsessores, aí eu já fui para o P3B pensando como uma evolução, né, de tratamento, casos mais complicados. Fala, na apometria, são os casos mais complexos, tá? Que não são resolvidos no P3B, a gente encaminha para a apometria. Posso completar? Pode. Então, é assim, que existem casos, no caso da apometria, nós temos a permissão de voltarmos nos níveis do assistido, para achar em que nível, em que reencarnação existe aquele problema que ele está reclamando. Então, muitas vezes, esse obsessor, ele está lá Hoje nós estamos nessa reencarnação, ele estava há 3 reencarnações anteriores. Aí nós vamos voltar nesse nível lá, 3 reencarnações anteriores, dependendo daquilo que é permitido. E aí a gente vai tratar aquele caso que aconteceu naquela reencarnação, tratar, mas não tirar. A gente só vai tratar, vai buscar aquele obsessor que aconteceu naquela 3ª reencarnação antes dessa, vai falar para ele, olha, é assim, 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 é melhor você se reformar, aceitar ajuda. Aí a espiritualidade, os médios vão conseguir tirar ele dessa reencarnação e voltar ele lá para ser tratado. Aí a pessoa fica boa. Por isso que muitas vezes no P3B ele não conserta esse tipo de problema, porque tem que voltar na reencarnação lá no nível que está tendo problema. Mesma coisa na doença física. Às vezes aquela doença que a pessoa tem hoje, ela está em algum nível, em alguma reencarnação anterior que não foi bem resolvida, não foi curada. Aí precisa se buscar naquela reencarnação, tratar, não tirar. Vai ficar lá a cicatriz. E aí é curado. Muitas vezes a pessoa tem medo de borboleta e não sabe por quê. Ela morre de medo. Porque ali na 4ª reencarnação antes dessa, ela foi atacada por um monte de borboleta, entendeu? Então ela traz esse trauma sem ser tratado, sem ser tratado até essa hoje. Por isso que hoje ela tem medo de borboleta. Aí vai amenizar esse medo, a pessoa melhora. Só para ver se eu entendi. O P3B, ele não acessa, ou ele não tem permissão, não sei se é essa palavra, de ir para outras encarnações. Ele fica mais pro agora ou pro anterior? Porque a apometria é uma técnica apométrica. Por isso que é super importante, como eu falei, saber onde você está entrando, porque vai mexer com seus níveis de reencarnações. Então, a gente teve várias reencarnações anteriores a essa. E a gente teve várias personagens aqui antes da gente
está aqui hoje em dia, né? Então, a apometria ela busca por essa técnica para resolver o problema. E o P3B é de uma maneira diferente, uma maneira de doutrinação, às vezes com um espírito que ele até aceita e ele é conduzido para o tratamento e ele deixa de acompanhar o assistido. Mas é como o Geraldo falou, tudo depende da reforma íntima. Porque quando a gente se reforma intimamente, o obsessor, ele também, assistindo às preleções, quando a gente se modifica interiormente, ele vê que não está dando mais resultado a atuação dele sobre o assistido. E ele se modifica. Só para a gente... Deixa eu só falar uma coisa, Gê. Oi. Na apometria não existe doutrinação. Existe conversa do dirigente com o obsessor, depois que ele está enquadrado numa pirâmide, tá? E também existe demonstrações. Vai se mostrar uma tela para ele, para mostrar o passado, porque nessa encarnação ele está podendo, talvez ele está dizendo que numa encarnação ele foi o algoz. Dessa vez ele pode ser a vítima, tá? Então nem sempre, uma vez ele pode ser obsessor, outra vez ele pode ser a bendita vítima. Então o que o dirigente da apometria faz é demonstrar para ele, mostrando através de uma tela, voltando numa reencarnação em que ele foi o algoz. Aí o que se fala com ele é sobre a parte do perdão, tá? E para ele tentar ser encaminhado como melhor do que ele estava, tá? Mas a doutrinação não existe na apometria. Isso. Pessoal, só para a gente então seguir, né? A apometria tem muitos detalhes, tem muitas coisas aí que estudo para frente, tá bom? Só para a gente já virar aqui a questão do Reiki, só para a gente concluir o seguinte: no P3B, as coisas que acontecem no ambiente da apometria, o plano espiritual atua também. Só que na apometria, os médiuns têm uma participação mais próxima, maior. Porque muitas vezes, por exemplo, o que a Marilena falou, é mostrado uma tela, né, para o obsessor, para ver as causas daquelas dores, dificuldades. No P3B também mostra. Só que quem mostra é o plano espiritual. E aí os médiuns estão fazendo uma doação no P3B para que o obsessor fique sensível àquela notícia, aquele tipo de imagem, né? E na apometria você tem uma participação mais ativa dos médiuns. Por isso que tem a questão de desdobramento, você participa mais ativamente. Mas vamos ficar por aqui, tá bom? Se tiver alguma outra dúvida, a gente mais para frente fala, no finalzinho, tá? Só para a gente começar a falar do resto também. Mudando de assunto, vamos falar sobre Reiki. E aí depois a Eliane vai dar uma ajudinha para a gente, tá bom? Existe uma definição que a gente localizou e que achou genérica, né? Que o Reiki é uma técnica, é uma terapia integrativa aplicada por uma pessoa que chama assim mestre Reiki, mestre reikiano, né? Que olha, algumas coisas que são parecidas. Estende as mãos sobre partes do corpo onde existe alguma dificuldade, né? E se canaliza a energia vital universal para restaurar problemas físicos, para questões emocionais, no campo mental, tudo um processo de reequilíbrio. Vejo aí que são coisas de objetivos muito semelhantes ao tratamento espiritual que a gente conhece. A definição pela Associação Brasileira de Reiki o Reiki, eu vou ler, tá? O Reiki é um método de cura natural pelas mãos. Reiki é uma palavra oriental, significa energia... Alguém pode me ajudar aqui só? Para ler? Energia vital universal. Vital universal. Isso. O Rei significa a parte espiritual e o Ki significa energia vital. Isso. Isso. E está presente em todos os organismos vivos. Ok? É uma ciência, é uma arte.
de aplicação de energia vital universal. Gravem isso. É uma aplicação de energia vital universal para promover o equilíbrio energético das pessoas e trazer bem-estar. Um pouco da história. Ela vem de desenvolvida pelo, acho que é Mikao Usui. Mikao Usui. Lá na década de 20, certo? Do século XIX. Exatamente, século XIX. Não, século XX. Desculpa, século XX. E aí ele, num processo de daquelas questões de uma busca da iluminação, desenvolveu esse método na qual ele canaliza essas energias pelo chakra coronário e faz uma aplicação. Tá? Faz os ensinamentos do Reiki. Vou pedir... Quer falar, Eli? Deixa eu ver se é mais fácil. Ou a Renata, não sei. Tá, posso falar. E aqui lendo, né, depois eu falo com as minhas palavras, né, os ensinamentos do Reiki alegam que esse é inesgotável que pode ser usado para produzir um efeito de cura. Aí, complementando, né, e Reiki não é dogma e não é religião. Tá? Ele é um método científico completo para autocura e cura do próximo também. Né? Ele serve para manter a saúde e também proporciona bem-estar físico, psíquico, mental, espiritual e emocional. Né? É o fluxo de energia através das mãos do emissor, tá? Onde a mão é direcionada. Na verdade, tem a ver com a força e a energia das mãos desde o passado, de muitos anos na história. Então, o Mikao, ele buscando a verdade interior, a autoiluminação dele, ele também foi estudar e descobriu que a gente podia usar como catalisador para soltar energia natural. E aí que ele buscou isso. E aí, com o tempo, foram estudando e viram através da energia, de fótons, física quântica, que isso era comprovado cientificamente. Por isso que foi aceito na medicina integrativa. Agora, o interessante de tudo isso, só para complementar, independente de não ter relação com religião, mas busca a espiritualidade. Quando você é iniciado por um mestre, tem todo o ambiente místico, você tem que ficar 21 dias sem comer carne. Estão ouvindo? Geraldo, está duplicando o som. Está duplicando? Gê, pode ser porque Aí também. o som está aberto. Tá fazendo eco. Tá pegando de outro aparelho, acho. Tá perto, não sei. O seu tá Porque o seu som está aberto, Gê. Gê, você está muito perto da Lili? Tá. Peraí, só um pouquinho que eu vou... Deixa eu só parar um pouquinho para mim poder... Eu vou só parar a transmissão e eu vou remontar de novo para eu poder voltar para minha... Estão ouvindo? Sim, agora parece que está normal, Lili. Está normal? Então, acho que ainda dá tempo, né? Para quem perdeu ou ficou atrapalhado. Então, o Mikao Usui, né, lá pelo século XIX, ele redescobriu em textos as chaves que atuavam como catalisador para soltar toda essa energia. Né? Mas a essência da história dele começou que ele estava buscando contato com a verdade interior e a autoiluminação, que para a gente, né, não deixa de ser como a reforma íntima. Foi tão interessante que quando eu fiz o curso, eu falei, gente, que interessante, não tem a ver com religião, mas assim, tem tudo a ver com o que a gente busca, né, no espiritismo. Até eu falei, as várias
verdades, né, no mundo da gente, né, que todos fluem para um mesmo objetivo. E aí ele voltou para o Japão, foi para a Índia, ele sabia ler sânscrito, né? E aí, através de símbolos, ele descobriu que podia ativar e captar essa energia universal. Então, o rei, que é a energia universal do cosmos, é captada pelo receptor, que é o indivíduo, e é transmitida a energia aqui, que é para um ser vivo. Tanto é que pode ser aplicada a energia para o ser humano, para a planta e para os animais. E, inclusive, pode ser emitida também à distância. Aí, é claro, a gente, num método comparativo, né, nas coisas diferentes, é como você fazer as vibrações, as doações, mais uma vez comprovando a presença da energia e como ela é maravilhosa mesmo e ela existe, né? E outra coisa interessante também é que para a pessoa que aplica o reiki, ela tem que seguir também alguns preceitos, né? Que não deixa de ser os princípios do reiki. Então, comparado a gente, como a gente tem que estar bem, não comer carne, não beber, não fumar, ter bons pensamentos, se lidar com pressa, no reiki, para a energia fluir bem na pessoa que recebe, você tem os princípios que eu vou ler para vocês. Hoje eu abandono a raiva, hoje eu abandono as minhas preocupações, hoje eu conto com todas as minhas bênçãos, hoje eu faço o meu trabalho honestamente, hoje eu sou gentil com todas as criaturas vivas. Por isso que o reiki é uma dádiva de amor, o amor é o melhor agente curador, e você reestabelece o fluxo de energia no indivíduo, né? Equilibrando os 7 chakras, que também é dito quando você aprende no curso, só que são usados símbolos, né? São símbolos que você imagina, você fala mentalmente, e eles carregam de energia e você transmite para o indivíduo, né? Tem nível 1, 2 e 3. O nível 1, você se auto-aplica e pode aplicar em plantas e animais. Quando você faz o nível 2, você pode aplicar nas pessoas, e o nível 3 você se torna um mestre e você pode iniciar outras pessoas também. E o interessante é que mesmo quando você vai aplicar no indivíduo, é importante que esse indivíduo queira receber essa energia, isso é fundamental. E, às vezes, é relatado que o indivíduo vai por uma causa, por exemplo, uma gastrite, e ele não relata que tem uma flebite, uma inflamação nos vasos. E, sem querer, ela acaba melhorando, né? Porque reestabelece o fluxo de energia, como a gente diz, desata os nós, e ele consegue ir melhorando. Mas o que é importante também, porque você melhora os sintomas. Mas, de acordo com a sua cura interior, né, da causa de tudo isso, vai ser o tempo que vai demorar ou não para você ser tratado, para você obter a cura. Hoje em dia, já é aprovado por associações internacionais e está autorizado como medicina integrativa para você aplicar junto com o tratamento médico. Também é importante, assim como a gente fala na casa espírita, que o passe não dispensa tratamento médico, o reiki também não. Acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida? Quando fala, Isabel, quando fala, por exemplo, que tudo bem, que ele reequilibra os chakras, é isso? É aquele realinhamento ou não? É diferente? Na verdade, tem também através como fala, hot stones, as pedras quentes, não deixa de ser um realinhamento de chakras. No reiki, você também consegue isso através da doação dessa energia, né? Não só com uma vez, uma única aplicação, isso com várias. Você vai reequilibrando também. Ah, tá. Porque dizem que é uma coisa difícil de fazer, né? Assim, não é fácil fazer, né? Ah, legal. Precisa de dedicação, né? Eu confesso que eu não sou tão dedicada porque eu tinha que me auto-aplicar. Daí é o boicote comigo, né?
eu acabo não me auto-aplicando e aplico nos outros. Mas é importante você seguir um caminho reto do bem, para você estar bem energeticamente, para você também uma autocura. Porque, olha só, se você vai doar amor, você vai fornecer essa energia para o próximo, então concorda que para você seguir esses preceitos, para você se alimentar bem, para você dormir bem, ter bons pensamentos e seguir esses preceitos, você também está buscando o seu auto-amor. Né? Então, por isso que é interessante também. No fundo, aqui, uma opinião particular de Eliane, né? E tudo isso busca sempre o mesmo objetivo, né? Então, são caminhos diferentes para a gente chegar em tudo isso, né? Com certeza. Obrigada. Eliane. Lili. Oi. Eu tive que dar uma saidinha para ir ao toalete, eu não sei se... E ficou uma pergunta aqui no chat, eu não sei se você falou, tá? Sobre a aplicação de reiki à distância. Isso é possível? É possível, é possível. É possível, sim. Você usa os símbolos, você imagina a pessoa, o lugar, o órgão que você quer emanar, e é possível, sim. Ok. Alguém ia perguntar alguma coisa? Era isso? Eu ia falar a Tássia, Eliane. Eu também sou terapeuta reikiana e essa coisa do boicote. Eu não sei, eu sou recente, mas essa coisa do boicote a gente tem mesmo. Eu aplico reiki em todo mundo, mas a gente acaba, às vezes, não aplicando em si mesma. Mas eu sinto que depois da aplicação, por exemplo, eu não fiz o reiki em mim hoje, mas eu mandei a distância para uma pessoa. Eu também sinto um relaxamento, então eu acredito também que tem essa troca. É muito interessante, você se sente muito bem. É a história do quando você cura o próximo, você também se cura, né? Isso mesmo, isso mesmo. Na verdade, tem uma infinidade, como todas as outras terapias, para falar. Mas, é claro, o objetivo da aula de hoje não é isso, né? Mas, assim, esclarecer os vários métodos de cura. Mas o que é interessante é que, como as mãos, né, desde a época de Jesus, como elas têm esse poder, essa importância, né? E até, eu não sei se você... É Tássia, né? Isso. Que você no curso teve, né? Que falaram que como a gente tem o poder de se autocurar. E, na verdade, essa busca da reforma íntima, dessa melhoria, a gente tem mesmo, né? A gente tem essa capacidade. Só falta ser trabalhada, né? Existe uma outra terapia agora, que é mais recente, que eu também fiz o curso, que é o Theta Healing. E aí fica assim, eu estava curiosa por essa aula para ver a relação das terapias integrativas com a espiritualidade, porque todas as terapias integrativas, elas não se relacionam com religiões. Então, tem o Theta Healing agora, e a relação que eu fiz é que o Reiki, ele é similar, assim, ao passe, chega até um P3, P3B e tal, e o Theta Healing já seria mais uma coisa mais parecida com a apometria. Eu já ouvi falar, mas nunca estudei, nunca li sobre a técnica. Não, qualquer coisa me chama no privado, que aí eu te mando alguns textos, algumas coisas que eu tenho. Tá jóia. Muito bom. Só para a gente seguir, porque a gente tem um outro assunto para falar, né? Só uma curiosidade, eu tenho a mãe de uma amiga nossa, comum, ela é mestre reikiana, acho que grau 3. E ela consegue tão manipular as energias, vocês acreditam, ela não usa ferro de passar. Ela passa a roupa dela com a mão e fica quente. Tá? Para vocês verem como é que é possível isso. Ela não usa ferro de passar a roupa dela. Ela passa com a mão. Não é conta da carochinha. Ela passa com a mão. A mão dela fica tão quente, mas tão quente, que ela consegue fazer isso com a própria passar roupa. Aqui. Mas, você falou isso, né? A mãe da Josi, né? Isso. A Tássia pode complementar. É impressionante mesmo como a gente está. Quando a gente está no melhor da gente, para doar essa energia, a gente está, assim, digamos, mais equilibrado, aquele amor que a gente emana, a mão esquenta mesmo, né? As pessoas Nossa, falam esquenta muito. No dia
iniciação, que a gente tem um ritual de iniciação, né? A Eliane sabe. A mão fica tão quente assim, ó, que eu abria, dava uma abridinha assim na frestinha do olho, que eu falava, gente, não é possível, tá muito quente minha mão. E durante a aplicação ela também fica assim, mesmo que seja à distância, independente da técnica que eu faço à distância, a mão fica bem quente. Fica mesmo. É isso. Tem um Muito ponto bom. convergente aí, né, Geraldo? Sim. Todos os tratamentos, a reforma íntima, a condição do corpo físico, a mente. Então, tudo é super importante para que os trabalhos saiam de forma Sim. não Sai perfeita, direitinho. porque nós não somos perfeitos, né? Mas de uma forma mais saudável. Sim. De maneira correta, né? De maneira que realmente vai ajudar. Muito bom, gente. Vamos virar. Opa. Geraldo, deixa eu só fazer uma pergunta. É uma Sim. das dúvidas que eu tenho, assim, até mandaram no chat agora, se é normal cobrar, né? E é até uma coisa que eu tenho dificuldade. Eu sou reikiana e eu tenho dificuldade também de cobrar. A maioria dos meus atendimentos são todos voluntários. E aonde que tá essa linha tênue, assim, de posso, não posso cobrar? É porque o reiki não tá ligado à espiritualidade e por exemplo, o passe, a apometria, etc., está? Sim, fácil. Porque por ser um método de cura, de tratamento, não ligado a uma religião, então por isso que tem pessoas que cobram. Mas como você disse, eu também acho muito difícil. Eu também não conseguiria cobrar, não. Mas é isso, Gi? Você tem mais alguma coisa? É que, na verdade, o reiki se enquadra que nem a acupuntura também. A gente vai falar um pouquinho, né? Se der tempo, né? Mas, assim, é uma técnica, né? Não tá um vínculo religioso. A pessoa pode até cobrar. Mas é uma questão de como a pessoa sente no seu coração, né? Ele é uma terapia alternativa, né? É uma terapia alternativa, né? Que nem você fazer shiatsu, você fazer acupuntura, é uma terapia. Mas tem pessoas que realmente não se sentem não querem fazer isso realmente no sentido de querer ajudar a pessoa, né? Mas como não tem um religioso, então O tudo reiki, bem. ele não é um magnetismo animal, né? Mas eu acho que está junto com, óbvio, com o fluido cósmico universal, né? Porque é uma sequência de recebimento dessa energia, a troca de energia, doa, recebe, doa. Então, existe uma reposição contínua. Então, aquele que faz o trabalho de transmissão de energia nunca fica sem energia. Às vezes, o próprio sono ele já se restabelece. Por isso que tem que estar bem equilibrado, né? Tem um comentário aqui no chat da Elaine sobre isso, que ela acho interessante ler aqui. Ela, como terapeuta, está colocando a opinião dela, e ela procura seguir a premissa do evangelho, de dar de graça o que de graça recebe. E ela ainda escreve assim, difícil, né? Mas isso pega, né, no coração de muitos que são reikianos, né? Ou que praticam, que tem outras práticas que envolvem energia, né? Eu acabo respeitando, porque lá atrás eu sempre cheguei a julgar. Mas, assim, tem pessoas que buscam isso, mesmo com amor no coração, como profissão, né? Então, a pessoa acaba... Eu já até conheci gente que atua assim. Quem pode, paga. Quem pode mais ou menos, paga mais ou menos. Quem não pode, a pessoa faz de graça, né? Mas a pessoa acabou fazendo como fonte de renda, porque era o trabalho. Leva uma vida simples, tudo, mas acabou optando, né, por fazer. Mas é muito desafiador. Eu tenho dificuldade na minha profissão, então, imagina. Eu acho que a acupuntura é uma técnica, né? Agora, o reiki é uma coisa que você está doando de graça, é uma coisa sua. Então, é uma coisa que vem junto com, como a gente falou. Então, eu acho que tem que fazer de graça. A minha opinião, não sei. Porque, como a Elaine falou, que de graça a gente recebe, de graça a gente tem que dar, né? E o reiki eu acho que vem muito de encontro com isso. Eu posso falar uma coisa? Um parecer meu? Eu acho que talvez eu também fizesse sem cobrar.
Mas eu penso assim, se é um método científico e a pessoa, por exemplo, uma coisa é você aplicar reiki em uma pessoa, né? Outra coisa é você aplicar em várias pessoas, por exemplo, em 4 pessoas num dia ou em 8 pessoas. Não sei se isso é possível, mas se for, aí eu acredito que não seja errado cobrar, né? Mesmo que não seja um valor alto, mas vai ser um trabalho para a pessoa e ela vai tirar horas dela do dia que ela poderia estar trabalhando em outras pessoas, trabalhando em outras coisas, ou ocupando com outros trabalhos que fornecesse alguma renda para fazer este tipo de trabalho. Então, talvez não fosse uma coisa errada, não sei. Ela vai tratar as pessoas, né, diariamente, seria a profissão dela, talvez, né? Isso. Porque não vai ser uma coisa esporádica, né? E não vai ser em uma pessoa, vão ser várias pessoas, né? É por isso que eu, por princípio, assim, não julgo, né? Acho que, como vocês falaram, esse é um assunto que dá uma polêmica muito grande, né? A gente ficaria aqui horas discutindo isso do cobrar ou não cobrar, né? Assim como eu tenho colegas que são totalmente contra eu não cobrar nada no consultório. Então, é uma coisa que é muito polêmico, né? Não dá para a gente discutir. Acho que a gente tem que respeitar os dois lados. Por ser, claro, aí como falaram, um método científico aprovado da medicina integrativa, acho que a gente respeita quem faz isso. Tem muita gente que faz com amor e cobra, como eu falei, nessas condições. Mas é com cada um sente no coração, né? Eu não conseguiria cobrar, mas a gente não pode julgar, né? Sim, Isso. é verdade. Obrigada. Muito bom. Vamos então seguir, pessoal. Eu vou ficar talvez mais uns 15 minutos no próximo assunto, e aí no finalzinho a gente colocou mais algumas questões que não sei se vai dar para a gente falar, tá? Então, vou ficar aqui sobre a questão do famoso tratamento de cura, né? Que tem um médico espiritual que incorpora no médium e faz uma atividade de tratamento com uma pessoa ou várias pessoas. Tá? Então, vamos entender um pouquinho como é que funciona esse tipo de atividade. É uma atividade que tem uma estrutura gigantesca do plano espiritual para ela poder ocorrer. Como acontece também no tratamento da assistência espiritual regular. Tá? Então, você tem várias equipes dentro de um trabalho desse. Né? Você tem as equipes que são especializadas e que são espíritos que tiveram em algum momento, alguma reencarnação, a oportunidade de serem médicos, ou serem enfermeiros, ou pessoas que, de alguma forma, lidaram com a saúde. Né? E esse tipo de atividade, ele tem sempre o patrocínio e a direção da Fraternidade dos Humildes, na direção do Dr. Bezerra. Então, existem muitas casas, né, que têm trabalhos de atendimento com um médium que recebe doutor X, doutor Y, né, e se processa, às vezes, cirurgias, indicação de medicação, enfim, é um atendimento médico, né? Só que é um médium que está recebendo, pelo processo da incorporação, um espírito que atuou na área de saúde, tá bom? Mas tudo isso tem uma grande supervisão que é ligada sempre ao Dr. Bezerra de Menezes, tá certo? Pelo menos nos lugares sérios, tá? Só essa observação. O que precisa nesse tipo de trabalho, né? Então, assim, qual o grande primeiro caso, né, que a gente conhece na história? É do José Arigó, tá? Que recebia o médico alemão Dr. Fritz, que foi um médico que atuou em uma das guerras mundiais, desencarnou lá, e aí
como uma questão para ajudar no seu processo de evolução, ele veio colaborar com as pessoas naquela época, né, do Zé Arigó, para mostrar a atuação do mundo espiritual, né, de que existe coisas além do que a ciência até então conhece. Tá? Então, para ter um trabalho como esse, você precisa dos mesmos requisitos de qualquer trabalho espiritual: disciplina, silêncio, estudo, compromissos dos voluntários, porque é desse jeito que esse trabalho vai trazer realmente efetivos benefícios para quem está lá buscando o auxílio. Normalmente sempre é uma questão física, né, a queixa da pessoa. Mas também nesses casos, as queixas físicas, as queixas de doenças, têm sempre na maioria das vezes, tem um componente espiritual. Então isso é mais comum. Então, existem situações em que a questão da doença do atendido, do assistido, ele tem às vezes 80% de uma questão espiritual e 20% física. Então, por isso que existe uma equipe espiritual que vai cuidar da parte física, mas também, se houver alguma questão de componentes espirituais que fazem a causa daquela dificuldade de saúde, o plano espiritual também vai realizar atendimento a essa situação espiritual, a esse obsessor, alguma coisa do gênero assim. Tá bom? Então, às vezes, também tem atividade de desobsessão numa atividade onde é um trabalho de cura física. Ok? Como é que mais ou menos acontece ali, tá? Então, assim, existe uma doação energética dos médiuns. Então, aquele que está incorporando o médico espiritual, ele precisa, para poder realizar o efeito sobre o assistido, um grau de alguma melhora, de receber os elementos que são doados energeticamente pelos médiuns. Então, você tem, de novo, o fluido animal, ele é utilizado para poder auxiliar na questão de saúde dos médiuns, do assistido, perdão. Como a gente já tinha até, inclusive, falado nas aulas anteriores, né? Então, a nossa doação vai ajudar num processo de uma questão física que, às vezes, a pessoa está passando, ou numa questão espiritual. Tá? Então, você soma a doação dos médiuns. Então, na verdade, a gente precisa de mais médium doador num trabalho desse do que médium de incorporação. Tá? Então, o médium que está incorporado consegue pegar e vai de 2 minutos, atende um, atende outro e tal. Por quê? Porque o plano espiritual está coletando as energias dos médios, inclusive até dos próprios assistidos, para produzir os benefícios que as pessoas estão ali requisitando dele, do mundo espiritual. Então, veja, é uma atividade coletiva. Então, tem um elemento lá que conversa, né, que pergunta o que está acontecendo, faz umas coisas assim no corpo, coloca um remedinho, né, indica ficar quietinho lá. Então, na verdade, se monta um pronto-socorro, quase um hospital, né, um PS, né, naquele ambiente onde estão sendo tratadas as pessoas. Então, o mundo dos espíritos vem com toda a sua expertise nas questões que as pessoas necessitam, e a gente, no mundo físico, contribui com as nossas energias para que ocorra as melhoras que lá ocorrem. Então, na verdade, não existe nenhum tipo de milagre, tá? Que fique bem claro. Embora possa haver vários, talvez vocês conheçam, de pessoas que estavam muito ruins, né? E foram para um centro Y, e depois de lá, o médico deu uns remédios, fez uma coisa assim, melhorou. Ele tinha câncer, e aí passou um tempo, foi fazer um exame, o câncer sumiu. Ou então o tumor ficou muito reduzido. E o médico pergunta, nossa, o que você fez? O que aconteceu? Né? E isso não é milagre. Isso, na verdade, é um tipo de trabalho material que foge a um conhecimento da ciência da Terra. Tá? Não existe nada de fantástico.
Existe, da nossa parte, desconhecimento de processos. O mundo espiritual pode ajudar a desmaterializar certos tumores, né? Ele pode mudar certos elementos que fazem de deficiência no corpo físico, e aí isso vai ajudar num processo de melhora da queixa física da pessoa. Enfim, tem um monte de coisas que o plano espiritual pode fazer. Mas faz tudo? Não. Faz o que é autorizado a fazer. Tá? Existe a questão do compromisso que a pessoa tem com relação à doença, né? A doença, quando a pessoa é submetida a ela tem uma questão terapêutica para o espírito. É necessário algum tipo de aprendizado que vai auxiliar esse espírito a crescer no seu processo de aprendizado espiritual, na qual a dificuldade da saúde, a doença, vai lhe proporcionar isso. Então, se for possível colaborar e de modo que não interfira nesse processo de aprendizado, pode haver certas reduções daquela dificuldade. Por quê? Porque o indivíduo conseguiu fazer caminhar no processo de aprendizado que ele precisava realizar. Ou ele está iniciando, ele está ganhando algumas coisas interiormente. Então, o plano espiritual vê que pode ter algum tipo de redução. Existe casos também que a pessoa vai em uma dessas casas espíritas, tem o atendimento, né? Até melhora um pouquinho, mas passa um tempo, volta a ter o problema. Não é assim, não é 100% que todo mundo que vai no centro espírita que tem um trabalho de cura, que vai sair bem. Então, tem o fator da própria pessoa, tem o fator do seu compromisso espiritual com relação àquele quadro de saúde que ele está vivendo. E o mérito do esforço que ele está empreendendo individualmente, no seu íntimo, para conseguir se superar. Tudo isso é observado pelo mundo espiritual e, conforme cada caso, há um auxílio. Tá? Mas a questão de vai durar muito tempo aquela melhora depende do indivíduo. Mas, com certeza, teve alguns que não aprenderam a oportunidade que tiveram e voltaram a ficar doentes posteriormente. É o mesmo caso. E era Jesus. Tá? Então, o que é importante? É a fé, né? Que o assistido tem e o seu esforço em querer melhorar. É isso que vai ajudar ele a superar a sua dificuldade. Tá bom? Deixa eu ver mais aqui. Eu fiz algumas considerações aqui. Olha, o trabalho, ele talvez, esse tipo de coisa, seja um pequeno preâmbulo, né? Uma ideia do que pode ser um dia da medicina integrativa com o mundo espiritual. Ou seja, as pessoas no futuro, né, terão o apoio do que a ciência material conhece, apoiado pela ciência do espírito. E aí se vai produzir algum grau de melhora. Até que a gente não fique mais doente. E por que a gente fica mais doente? Porque nós melhoramos do ponto de vista íntimo. Tá? Esse tipo de atividade espiritual ajuda a criar um pouco de luz nos céticos, né? É uma coisa importante, né? Que às vezes tem pessoas que ficam assombradas, ficam maravilhadas, ficam deslumbradas com os resultados. Voluntário, tá certo? O assistido pode até ficar. Quem não conhece, tudo bem. Mas quem trabalha disso não pode cair nesse tipo de equívoco. Tá? O que acontece lá está dentro de uma ordem espiritual. Está dentro de leis universais. Não tem nada de extraordinário. Se acontece é porque há mérito, porque teve fé e porque foi permitido. Tá? Nem Outra coisa. Deus ao médio, né, o E Geraldo? nem Deus ao médio.
Na verdade, os médicos que trabalham isso devem mais que todo mundo. Então, É isso. então eles estão lá porque é por misericórdia de Deus que tem que fazer isso. Então, só uma coisinha, Geraldo, complementando o que você está falando, Uhum. porque assim, você falou em emocional, então, quando a gente está com o nosso emocional desequilibrado, que a gente coleciona sentimentos ruins, então, o primeiro a ser atingido é o perispírito. Quando atinge o perispírito, ele passa para o corpo físico. É aí que se dá a conclusão da doença. Então, muitas vezes, o tratamento, ele é até, como eu vou falar assim, ele é premiado com a cura, porque a doença ainda está no perispírito. E se ele tem merecimento, ele é curado antes que chega no corpo físico. A pessoa já está sentindo como eu digo, os sintomas no corpo físico, mas ainda não está totalmente. Então, ele é curado dentro do perispírito. Aí, quando passa para o corpo físico, aí se torna um pouquinho mais problemático, né? Mais difícil de curar. Então, é muito importante a questão do nosso emocional. Outra coisa que é importante falar é que, assim, esse tipo de prática não necessariamente é feito por espíritas. Ok? Exatamente, isso que eu queria que... Porque não é necessariamente por espíritas. Tem um caso aí que aconteceu recentemente, não vamos entrar no assunto, tá? De que existia um médium que fazia isso e ele não era espírita, ele se dizia católico. Dois casos, Geraldo. 2 casos, inclusive um que dizia que recebia o Dr. Fritz. Até o Zé Ligó não era espírita, tá? Que foi o primeiro, né? Pelo menos assim, dessa repercussão mais recente da nossa história. E outra coisa, pessoal, isso aí também não é novidade. Isso já existe há muito tempo, tá? Só que o que acontece? Às vezes acontecia num ambiente da tribo indígena, na qual o pajé recebia algum espírito que tratava a comunidade indígena com erva, né? Às vezes está mediunizado, e tratava, certo? Então isso é muito mais antigo, tá? Deixa eu ver aqui. Outra Geraldo, coisa. só uma perguntinha. Daquele caso, acho que foi em Goiânia, né? Um dos casos, Goiás, não sei direito lá. Ele não tinha os vários médiums de apoio lá, de doação? Ou será que tinha? Tem. Só não aparece. Só não aparece, então. Ele tinha uma equipe gigantesca lá de médicos. Ficava, assim, eu nunca vi nada, filmagem, nada. Tinha uma equipe lá junto, ou era uma equipe que fica... tá. Tem. Para esse trabalho acontecer, tem que ter uma equipe de suporte. Na verdade, tá. o médico que está incorporado, ele não consegue fazer muita coisa se não tiver doação do ambiente. Senão, não dá para fazer o que precisa fazer. Geraldo, Se for um espírito muito superior. Oi. Tem uma dúvida também. Mas existem casas espirituais que trabalham focadas em tratamentos de saúde, não? E aí, casos são pessoas que se capacitaram, fizeram cursos, enfim, para atuarem como médiums voltados para a saúde? Olha, assim, sim e não. Tá? Existem casos que existem médios que não fizeram curso de passe, não são espíritas, nunca leram o livro dos médios e, por uma necessidade aí, incorporam e fazem o trabalho. Tá? E se dizem católicos, entendeu? Às vezes nem sabe o que está acontecendo, mas se coloca à disposição para auxiliar, o plano espiritual cumpre algum desígnio na qual ele, de alguma forma, está comprometido anteriormente. Então, nesses casos, pessoal, a gente sempre diz o seguinte: estudo é fundamental para você fazer um trabalho melhor. Fundamental. Tá? Então, nessas casas... Assim, Oi. Eu me refiro assim a casos que, quando, por exemplo, você chega, tem o passe de limpeza, aí depois você faz o tratamento de saúde, elas fazem complemento com apometria. Essas casas trabalham
a incorporação, né, no caso, para tratamento de saúde de uma forma idônea, digamos assim, de uma forma correta? Torço eu que sim, né? Porque eu torço que sim, porque se não tratar, eles estão arranjando problema para eles mesmos. Tá? Então, por isso que é uma coisa séria, né? Isso tem que ser levado de maneira séria. De novo, você não precisa ser espírita para fazer isso. Se você realmente tem um desejo sincero de querer servir à causa do Cristo, você não precisa ser espírita. Tá? Você está no seu compromisso de vida, colaborar com o outro, numa atividade de incorporação, que tem apometria, que tem reiki, tá tudo certo, contanto que seja sério. Se você tiver estudo muito melhor, você vai poder fazer melhor ainda do que você poderia fazer se não tivesse o estudo, né? E você vai estar ajudando as pessoas. Então, na verdade, assim, qual que é a intenção? Essa é a grande pergunta. Cobra. Se cobra, meu amigo, já está atrapalhado. Tá? Não estou falando de rei, estou falando de acupuntura, não. Estou falando especificamente disso. Tá certo? Porque a faculdade mediúnica é dada de graça. De graça, você precisa fazer com que ela possa ser útil a outro. Não sendo assim, assuma as responsabilidades dos seus atos. É que a gente pode dizer. Tá? Só mais uma coisa que dizer para vocês aqui, que às vezes esse tipo de trabalho tem umas certas extravagâncias, né? Tem uns adornos, tem algumas atividades ritualísticas exteriores, né? Umas coisas diferentes e tal, né? Que, ok, pode ter, né? Mas no final das contas, no frigir dos ovos, não colabora muito com um trabalho ser bom. O que colabora é seriedade, é estudo, né? É uma disposição verdadeira e sincera de querer ajudar o outro. É isso que vale. O resto é complemento que pode ter e não pode não ter. Queria falar no finalzinho o seguinte, ó. Quem é que cura? Quem cura, meus amigos e minhas amigas, é Deus. E ponto. Quem faz a cura é Deus. Tudo que acontece sem essa determinação pode ser uma falha, pode ser um engano, né? Mas quem tem essa deliberação para curar é Deus. Todos os outros atores, né, colaboram, mas se não for uma determinação divina, não tem. Tá certo? Ou pode ser uma coisa parcial, pode ser uma coisa definitiva, mas assim, é sempre pela vontade de Deus. Depois vocês dão uma olhadinha com calma, que vai ter o PDF, e vocês leem mais com calma esses slides, tá bom? Olha, tem os outros métodos que a gente citou, do Jorei. Também é uma aplicação através das mãos, utilizado muito na igreja messiânica, né? E aí tem uma diferença um pouquinho do reiki, que o Jorei acredita que eles canalizam a luz divina. Tá? Mas, de qualquer forma, o objetivo é promover a cura do corpo e da alma. Então, tem a mesma intenção. Eu sou do Jorei. Você é do Jorei? Sim. A gente, quando vai ministrar, né, aplicar o Jorei, a gente pede permissão a Deus primeiro e ao fundador, porque ela não é cristã, né? É uma igreja, ela é uma religião, e aí você pede permissão a Deus e ao fundador, a ajuda do fundador, para servir de instrumento. A luz vai passar por você, a luz do plano espiritual superior, né? Então, a gente só é instrumento, né? A gente não sai nada da gente, a gente é mero instrumento também. Ela é uma religião, né? Então, ela tem os ensinamentos todos, é espiritualista, etc. É só esse parêntese. Beleza. Oi, gente, desculpe interromper, não quero ser chata, mas o horário estava muito avançado. Ok. Eu vou só citar para vocês ter a acupuntura,
que também é uma técnica chinesa muito antiga, que usa as agulhas, e elas vão atuar nos centros de força, né, que a gente possui. E a gente já viu alguns, mas existem outros. A medicina chinesa mapeou tudo isso e sabe que onde você aplicar a agulha, você vai mexer com energias que vai soltar, ou que está muito concentrado, ele dispersa e você vai ter uma melhora em algum aspecto físico, emocional. Então, cromoterapia é a questão do estudo das cores, que vocês vão ver também no curso de médiuns, né? Constelação familiar, que está meio na moda, né? O pessoal está bastante vendo, que também trata de um processo terapêutico que usa a família e o que está de situações de sentimento, emoções ocultas na família para produzir um efeito bom para aqueles componentes. Tá bom? E concluindo, o Pai nunca nos abandona, tá certo? Tem muitas maneiras que Deus está ajudando as pessoas de vários modos, de vários jeitos, né? Então, assim, somente aqueles que ficam muito ignorantes é que vão ficar distante da possibilidade de serem auxiliados. É isso aí, gente. A gente, então, conclui. E aqueles que quiserem ficar depois, a gente conversa um pouquinho mais, tá bom?